Enquanto a gente não assiste o duelo entre o King Kong e o Godzilla, vamos fazer um outro duelo de gigantes também, tá? É o duelo da lei de Murphy contra as teorias de conspiração. Vamos dar uma analisada nisso, tá? Um contra o outro. Dois gigantes do conceito. Pelo menos o conceito do senso comum. O senso comum apresenta o mito da lei de Murphy. Por que o mito? É uma afirmação, né, do senso comum, é uma máxima, é um ditado, né, que o senso comum desenvolveu através de um astronauta chamado Murphy, do pesquisador espacial chamado Murphy, que ele fez essa afirmação, né, uma afirmação já bem antiga, já remonta ao século XIX, que se alguma coisa pode dar errado, ela vai dar errado. Tá? Então é a lei de Murphy, aquela história do pão sempre cair com a manteiga para baixo e tudo mais e tal. Né? Ou seja, o que a lei de Murphy diz? Né? Então, veja bem que ela não é uma lei. Né? A lei de Murphy é o nome deste mito, desta máxima, dessa afirmativa, desse ditado popular, vamos dizer assim. Né? Então, como todo mito, a lei de Murphy não é para ser julgada. Ela traz nela simplesmente sabedoria. Ela tem que ser vista como analogia. Como qualquer outra afirmação mítica, como qualquer outra máxima do senso comum, você usa como sabedoria. Não é para julgar se está certo ou está errado. Né? Então, ela é simplesmente uma alegoria para você fazer analogias com a vida. Né? E ela provém da experiência, não da experiência metodológica, científica, da experiência do senso comum, do empírico, né? Da vivência da humanidade, da sabedoria popular. Né? E assim vai se aperfeiçoando a sabedoria popular até chegarmos a esta afirmação, né? De que se algo tem uma chance de dar errado, vai dar errado. Tá? Ela está postada numa série de deduções, tá? Lógicas também, não é simplesmente que ela veio do nada. Tá? E quando a gente faz essa ilação da lei de Murphy com a matemática das probabilidades, por exemplo, ela se enquadra perfeitamente, né? Então, se existe uma única chance de alguém ganhar na loteria, alguém vai ganhar na loteria. Tá? Essa pessoa não será eu ou você, mas será alguém. Tá? Então, se a chance diz que a cada 10 milhões de jogos um vai ganhar, pode não ser 10, pode ser 11, pode ser 9, pode ser 8, mas alguém vai ganhar. Né? E uma hora alguém ganha. Pode acumular uma vez, pode acumular duas vezes, ou seja, se existe alguma coisa de dar errado, a chance de dar errado, aquilo irá acontecer. Não é uma questão de dar errado, isso é só a força popular. Se existe alguma chance de que algo ocorra, aquilo deve ocorrer. Por quê? Porque ele está no plano das realidades. Aquilo deve ocorrer porque existe a possibilidade do que aquilo ocorra. E se nós deixamos uma possibilidade aberta para que aquilo ocorra, aquilo irá ocorrer. Tá? Então, o que nós fazemos como civilização? O que nós fazemos como projeto? O que nós fazemos como nossos projetos, nossas teses, nossas teorias, tá? De vida? Nós tentamos ser o mais perfeito possível para eliminar todas as possibilidades de que o erro aconteça. Mas o erro acontece. Tá? Por quê? Porque por mais que te cerque de todas as possibilidades e probabilidades, tá? Ficou uma em aberto e aquela uma vai ocorrer. Então, por mais que a gente tente desenvolver técnicas para nenhum avião cair, a gente faz e gasta dinheiro, engenharia, um avião cai. Né? Ou seja, porque existe a possibilidade, a probabilidade de um avião cair. Né? Então, dentro dessa ideia,
geral de probabilidades, a lei de Murphy determina que se existe uma possibilidade daquilo ocorrer, aquilo irá ocorrer. Né? E como que a gente vai ver na questão do enfrentamento com a teoria da conspiração? Vamos ver a diferença já? Eu só falei por enquanto da lei de Murphy, já chego na teoria de conspiração, tá? Se existe uma lei de Murphy dizendo que se tem uma chance de dar errado, vai dar, então quando, por exemplo, tá, no processo do mensalão, quando o PT e alguns políticos do Centrão, de outros partidos do centro, o PFL lá, tal, começaram a fazer algumas artimanhas, tá, de troca de privilégios ou troca de verbas federais para apoiar esse ou aquele projeto, que podia ser bom ou não ser bom para a população, mas que estava em desacordo com a norma regimental ou com a lei ou alguma coisa assim, tá? Aquilo tinha toda a chance de dar errado. E deu. Existe possibilidade de fazer tudo certo? Não sei. A gente tenta fazer como os aviões, mas a gente erra. E quando a gente erra, dá errado. Por quê? Porque o ser humano erra. Né? Aí, mais para frente, vem a Lava Jato, por exemplo. Tá? E apesar de fazerem todas as tentativas de fazer e desfazer e criminalizar a política e tudo mais, erram. E aí, se existe uma pequena possibilidade, a hora que estavam os procuradores lá e o Sérgio Moro, o Delanhol, conversando lá, fazendo suas tramóias, eles erraram. E se erraram, aquilo vai acontecer, aquele erro vai aparecer. Se existe uma chance, vai aparecer. Né? E aí, e o petrolão da Petrobras, né, que pagava uma propina com aval, com não aval, se existe uma chance de você fazer uma gambiarra e querer que aquilo não apareça, esqueça, aquilo vai aparecer. Tá? Então, por isso que nós tivemos, por exemplo, a Lava Jato, nós tivemos a Vaza Jato, nós tivemos o Mensalão, nós tivemos o Petrolão, tá? onde erros foram cometidos e erros aparecem. E a lei de Murphy diz, tá, que se existe uma possibilidade disso dar errado, isso vai dar errado. Tá? A gente tenta não errar ou tenta esconder o erro, mas não adianta, aquilo vai aparecer. Porque existe a possibilidade de aparecer. E se existe a possibilidade de aparecer, vai ocorrer. Né? Então esse é o mito da lei de Murphy. Que a gente olha para a realidade e encontra assim, puxa vida, mas a sabedoria popular então parece que tem o seu fundamento. Porque me parece que a lei de Murphy é bastante válida, embora seja absolutamente empírica, não metódica. Ou seja, não tem nada de científico, não tem nada de filosófico, né? Não tem nada de místico, é simplesmente uma constatação empírica da sabedoria popular. Que às vezes até a nossa avó, a nossa mãe falava assim, ó, vai chover. Aquilo não era científico, também não era metafísico, também não era político, era experiência empírica, o que nós chamamos de sabedoria, do conhecimento, do senso comum. Tá? Então é desse conhecimento que sai, por exemplo, a bela lei de Murphy. Tá? Mas então o que ela difere das teorias de conspiração? Tá? É que as teorias de conspiração é justamente o contrário disso. Tá? Ela não se justifica na realidade. Por quê? Porque as pessoas têm que fazer as coisas perfeitas para que não ocorra o erro. Ou seja, o avião não cai. O segredo não se descobre. A maracutaia não aparece. Tá? Todos os conchavos são absolutamente perfeitos. É como um gênio do mal, uma pessoa com poderes paranormais, elaborasse um super plano, tá? Muito maior do que o da Lava Jato, por exemplo, ou do que o Petrolão,
ou do que o Mensalão, tá? Ou do que o Watergate, ou do que todos os escândalos e todas as coisas e guerras e revoluções que acontecem no mundo justamente porque as coisas ocorrem, tá? Mas quando a gente fala em teorias de conspiração, tá? Por elas não poderem ser falseadas, então elas explicam aquilo que não, onde o erro não ocorre, o plano perfeito, né? Então é a facada do Bolsonaro. Essa é a facada do Bolsonaro. Tá? Então, se elaborou uma mente extra-humana, elaborou um plano perfeito e lá não vai ocorrer o erro. Tá? Todo mundo vai colaborar, tudo vai estar encaixado, todos os discursos, toda a temática, vai ser uma super elaboração que vai contrariar a lei de Murphy. Né? E assim também vai ser, por exemplo, o que matou Tancredo Neves, tá? Ou o que matou Getúlio Vargas, ou o que matou o presidente Kennedy. Tá? Então, quando Kennedy, ou o que matou Abraham Lincoln, ou o que matou o Michael Jackson, ou o que matou o John Lennon, ou o que matou o Elvis Presley. Tá? Todo esse tipo de, ou os Illuminati, tá? As teorias de conspiração são teorias onde aquilo funciona com perfeição. Nada escapa. A lei de Murphy não está presente, a perfeição foi obtida. Conseguiu-se o sucesso inumano. Conseguiu-se elaborar um plano onde nós vamos controlar agora toda a mídia do mundo, ou toda a economia do mundo, ou vamos controlar as vontades do mundo, ou vamos controlar um povo, ou vamos controlar um país, ou vamos controlar uma cidade, seja o que for, de maneira em que nós vamos obter a perfeição. Tá? E a lei de Murphy não se estabeleça. Tá? Então, esse enfrentamento entre as teorias de conspiração, tá? Contra a lei de Murphy, e eu não entrei em nenhum campo filosófico ou científico. Por que eu não vou entrar em campo filosófico? Porque ambas não podem ser tratadas de maneira filosófica ou científica. É claro que nós podemos fazer analogias com ela. É isso que nós estamos fazendo. Tá? E a analogia ela tem que ser gerida no campo mítico, no campo da crença e no campo do senso comum. Porque a experiência vai exigir falseabilidade. E isso não vai ser possível. Você não prova pela ciência, tá? Se o Bolsonaro tomou ou não tomou a facada. Tá? É a mesma coisa que você não prova pela ciência se a Terra ou não é redonda. E mostro para você por que você não prova. Tá? Por quê? Porque por mais que você faça, por mais que você apresente cálculos, por mais que você apresente radiografias, por mais que você pegue lá e fotografe o local, por mais que você... Não importa, tá? Por mais que você mostre a Lua, tá? Sempre vai ter a ideia de que o falseamento está presente naquela informação, tá? Então, se você pegar uma pessoa, um terraplanista, botar dentro de uma espaçonave, tá? Levar ele para o espaço, tá? Chegar lá e botar ele na janelinha, olhar para a Terra. Aí ele vai falar, olha, eu fui lá, voltei, mas eles me enganaram de uma forma, esses caras são bons, porque eles me colocaram, me deram algum sedativo, me levaram a algum lugar em que quiseram provar para mim que a Terra era redonda, mas eles não me enganam não. Tá? É por causa disso. Tá? Ou seja, não existe argumento possível diante das teorias de conspiração. Diferente da lei de Murphy. Porque a lei de Murphy, tá? Você usa ela como analogia, você não faz juízo dela. Já a teoria de conspiração, você é obrigado a fazer juízo dela. E ela sendo então uma falácia, porque ela não é falseável, tá? Então você não consegue provar o contrário, você não consegue fazer, gerar ou gerir prova contra ela, tá? Então acaba sendo ineficaz o discurso. Tá?
Então é claro que pessoas vão morrer dizendo que a Terra é plana, ou que o Bolsonaro não tomou a facada, ou que mataram o Tancredo Neves, ou que mataram será eu, eu lembrei, o Kennedy mataram mesmo, vamos dizer, dos motivos pelo qual foram, né? O Abraham Lincoln, né? O Elvis Presley, mais, todos os Illuminati, todas as teorias de conspiração. Tá? Eu não sei se ficou bem explicado, né? Mas eu quis trazer essa discussão neste campo do mito, da crença e do senso comum, que é onde se estabelece esses dois universos que se contrapõem. Tá? Ou um está errado, ou o outro está errado. Tá? E aí me parece que, devido à sabedoria popular e à fonte da experiência empírica não metodológica da lei de Murphy, me parece retratar bem mais a realidade do que a absoluta irrealidade ao se tratar das teorias de conspiração. Tá? Comparem, façam analogia, pensem nisso e a gente se fala por aí. Um abraço.